Vamos falar de volume molar. Os sólidos e os líquidos possuem volume próprios praticamente constantes, pois a mudança de temperatura e pressão altera o seu volume de forma desprezível, ou seja, por mais que você aumente a pressão e aumente a temperatura para sólidos e líquidos, o volume ele não altera de forma significativa. Altera tão pouquinho, a dilatação é tão pequena que chega a ser desprezível. Porém, para os gases, isso é um pouco diferente. Nós vamos ver agora uma simulação de como os gases sofrem mudança de volume, ou seja, como os gases aumentam o volume conforme a temperatura e a pressão são aumentadas. Portanto, como vimos na simulação, sólidos e líquidos não alteram o seu volume de forma significativa, porém os gases alteram sim o seu volume de forma significativa quando submetidos à pressão e temperatura. Então, define-se como volume molar de um gás como volume ocupado por 1 mol de moléculas. Portanto, se eu tenho 1 mol de moléculas, eu posso calcular qual o volume que esse gás ocupa. Foram realizados testes experimentais nas CNTPs. O que significa CNTPs? Condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, e verificou-se qual é o volume médio de 1 mol que um gás vai ocupar. Então fizeram o teste para o gás hidrogênio, verificou-se que 1 mol, que pesa 2 gramas desse gás, ocupa 22,432 litros. O gás hélio, cujo peso é de 4 gramas por mol, ocupou um volume de 22,396 litros. O nitrogênio, cujo peso é 28 gramas por mol, ocupou um espaço, um volume de 22,403 litros. E assim foi feito para o oxigênio e para o gás metano, com suas respectivas massa atômica, massa molecular por mol, tá? Então, a fim de facilitar os cálculos, pôde-se perceber que os testes apresentavam uma média, e essa média
foi de 22,4 litros de volume ocupado pelos gases nas seguintes CNTPs. Então, daqui para frente, se perguntar qual o volume médio molar dos gases, a média vai ser 22,4 para qualquer gás. Portanto, quando nós vamos calcular o volume ocupado pelo 5 mols de água, é muito simples. Acontece que 1 mol de água no estado gasoso, ele ocupa um volume de 22,4 litros na média. Então, se eu quero calcular o volume de 5 mols, eu faço uma pequena regra de 3. Em outras palavras, eu pego 22,4 e multiplico por 5. O resultado será 112 litros. O mesmo cálculo eu vou fazer para esses outros exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho o gás oxigênio. Eu quero verificar, calcular o volume deste gás ocupado por 3 mols. Então, o volume médio de 1 mol é 22,4 e eu vou multiplicar por 3 mols que aparece dessa substância. Então, o valor será 67,2 litros para 3 mols de oxigênio. Eu quero agora calcular o volume ocupado por 2 mols de gás metano. Mesmo processo. 1 mol ocupa o volume de 22,4 litros. Então, basta você multiplicar por 2. E esse resultado será 44,8 litros. E, para finalizar, o cálculo de 4 mols de CO2 será você multiplicar 22,4 por 4. Esse valor será 89,6. Para finalizar a aula de hoje, como é que nós vamos calcular e verificar o volume das substâncias em uma equação química? Eu tenho uma pequena observação para falar para vocês. Eu só posso calcular o volume que uma substância ocupa numa reação química se ela estiver no estado gasoso. Então, quando eu verifico as substâncias, por exemplo, essa daqui está no estado sólido. Eu não posso calcular o volume para ela. Esta aqui está no estado sólido. Eu também não posso calcular o volume para a substância. Já esta substância está no estado gasoso. Então, para ela, eu posso calcular o volume que ela ocupa. Como tem 2 mols aqui, então o volume será 22,4 multiplicado por 2. O resultado será 44,8 litros. Portanto, o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Fazendo um breve resumo, é que quando eu tenho uma reação química, que eu vou descrever aqui, quais são as grandezas que eu posso observar nesta equação? O número de mols. O número de mols vai ser o número do coeficiente. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mols e aqui eu tenho 2 mols da substância envolvida na reação. Eu posso verificar a quantidade de moléculas de cada substância, que no caso, para esta substância onde eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas envolvidas nessa reação. Para esta que eu tenho 3 mols, eu tenho 18 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância envolvida. E para esta substância eu tenho 2 mols ou de 12 vezes 10 a 23 unidades dessa molécula envolvida nessa reação. Eu posso também calcular a massa envolvida nessa reação. Para esta substância eu tenho 28 gramas. Para esta substância eu tenho 6 gramas. E para esta substância eu tenho 34 gramas envolvida nesta reação. E eu posso também calcular o volume, onde eu tenho 22,4 litros para esta substância, onde só tem 1 mol,
67,2 litros para esta substância e 44,8 litros para esta substância.